Bom dia aos meus queridos amigos e irmãos de Ideal Espírita. Que Jesus nos envolva em muita serenidade e muita paz. É um grande prazer, uma grande alegria encontrar-me aqui mais uma vez no Grupo Espírita Francisco de Assis, pela manhã de domingo, porque eu costumo vir à noite, quase não consigo chegar aqui pelo domingo da manhã. E nós aprendemos dentro da doutrina espírita que Deus nos criou simples e ignorantes, porém com todos os potenciais necessários para traçarmos o nosso próprio roteiro, o nosso próprio caminho. De acordo com a bondade, a misericórdia divina, nós temos todas as qualidades necessárias ao nosso crescimento em germe, internamente. E podemos, a qualquer instante, a qualquer momento, acessarmos esses potenciais a fim de escolhermos melhor aquilo que queremos para a nossa caminhada. É evidente que para que as nossas escolhas, para que o nosso livre-arbítrio seja bem exercido, seja exercido com consciência, com compreensão e entendimento, nós temos o respaldo da doutrina espírita. A doutrina nos esclarece, a doutrina alicerça toda a argumentação lógica que pouco a pouco estamos colocando em prática no nosso dia a dia. Porque é interessante nós entendermos que nós, dentro da doutrina, tomamos ciência de uma infinidade de informações vindas dos espíritos nobres, dos condutores da humanidade. Essas informações, à medida em que você vai fazendo as necessárias reflexões, tomando conhecimento, elas transformar-se-ão num acervo próprio, pessoal do indivíduo, e esse acervo termina fazendo parte do conteúdo da sua sabedoria. A sabedoria que você vai, pouco a pouco, através das experiências, através das informações, do conhecimento e da colocação disso tudo em prática, a sua vivência vai te dar uma espécie de sabedoria. E é por isso que nós dizemos que estamos sempre aprendendo. Temos sempre algo novo a aprender, da mesma maneira como sempre temos alguma coisa capaz de ensinar alguém. O Espírito Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, já teve a oportunidade de escrever que quem tem uma semana de estudos do Evangelho já tem muita informação para orientar as pessoas. Por isso, nós agora precisamos visitar o nosso conhecimento, fazer uma viagem a todo o conhecimento até então acumulado por cada um de nós. Não importa que seja dentro da jornada espírita ou dentro de outro credo religioso qualquer. O importante é que esse conhecimento possa ser usado, ser colocado em prática e ele venha a ter serventia no nosso caminho. Eu ainda não estou dentro do tema. Eu, por enquanto, estou falando, as explicações. Porque, na realidade, nós queremos falar hoje de um assunto que todo mundo aqui na casa espírita, em algum instante de sua vida, faz, que é a respeito da prece, da oração. Parece simples, é tão fácil orar, pelo menos é dessa maneira que nós aprendemos
com o Evangelho de Jesus. Porque Jesus diz assim: e quando orares, recolhe-te ao teu quarto e ora em secreto. Vamos imaginar, Jesus está falando isso para o espírito imortal que somos todos nós, que estamos morando temporariamente neste corpo. Se ele está dizendo, recolhe-te ao teu quarto quando orares, onde é o quarto no nosso corpo? Eu acredito que aqui seja a cozinha, não é? Eu tenho a impressão, não sei, posso estar enganado. Aqui é a cozinha, talvez aqui nos sentimentos, nas alegrias, seja a sala de visita, né? E aqui, no nosso pensamento, na nossa mente, talvez seja esse quarto que Jesus está nos falando. Recolhe-te a ti mesmo e ora em segredo, que o teu Pai, que sabe aquilo que é melhor para você, irá atendê-lo. Não vai atender de acordo com os nossos anseios, com os nossos desejos, mas irá atender de acordo com as nossas necessidades, de preferência as mais prementes, que às vezes nós não sabemos qual seja. Então, o nosso tema hoje é a prece segundo a ótica dos espíritos. O que é especificamente a prece? No livro Pensamento e Vida, o espírito vai fazer a seguinte colocação. Se não me engano, é na mensagem número 30, eu acho. Tem uma mensagem chamada Oração, em que tem a seguinte explicação, né? A criatura, que somos nós, conversa com o Criador, Deus, nosso Pai, através da oração. E o Criador responde à criatura através da inspiração ou da intuição. Isto já nos dá uma certeza de que nós não temos necessidades de intermediários para conversar com Deus. O compositor, o poeta, não é? Quando ele escreveu isto, ele estava muito bem inspirado, porque ele disse: se eu quiser falar com Deus, eu apenas falo. Não é isso? A música não fala assim? Então, você está com uma dificuldade, aí você fala assim: meu Deus, o que é que eu faço? E aí, já sei. Eu vou fazer isto, porque Deus está respondendo para você. Na maioria das vezes, nós que frequentamos as casas espíritas, não acreditamos que isso seja possível. Por quê? As pessoas, quando nos veem e que falam: você faz palestra, você é médium, você é isso, as pessoas dizem assim: pede a Deus por mim, ora por mim. Mas por que não ora você? Eu pergunto. Porque você, os espíritos, são assim. Então eles acham que a gente está ligado como, não é, o bebê com cordão umbilical. Não é verdade isso. Nós estamos também buscando estabelecer essa sintonia. Então as pessoas não percebem que elas terceirizaram a sua oração. Ela fala assim: você vai no centro, ore por mim, peça aos espíritos que me ajudem. Quer dizer, você passou para outro a responsabilidade que seria vossa, que seria sua. Ora,
Aí os espíritos lá estão olhando e falam assim: olha lá, o Zé Maria orando outra vez para aquela que nunca vai na casa espírita, que está sempre pedindo. Porque é isso, vão observar que eu estou orando por alguém que deveria fazer a sua parte e não está fazendo. Então os espíritos têm uma ótica diversa da nossa. A prece, nós precisamos ter a ideia como é que os espíritos observam a nossa ação acerca da prece e aquilo que nós estamos indo em busca através dessas preces, dessas orações. A justeza ou a justiça da nossa rogativa, do nosso pedido. Por quê? Porque eu não posso pedir nada que contraponha-se ao pedido de algum outro irmão nosso. Eu não posso pedir: ah, Senhor, me tira fulano do meu caminho. Ué, não posso pedir, saia você do caminho dele, porque provavelmente aquele é o caminho que ele escolheu, bem ou mal, é assim. Então cada um tem que ter a compreensão, o entendimento da justiça. Eu tive há pouco uma experiência, não aconteceu comigo, aconteceu com uma funcionária nossa, da nossa instituição, que foi evangelizada na nossa instituição, mas é aquela espírita de conveniência. Vai rogar aos espíritos quando se interessa. Então ela começou a ter problema, né? Veja, divisão. Ela trabalha com telemarketing, trabalha em computador e começou a ter dificuldade. Não é? Ela já usa óculos naturalmente, mas aí sumia a tela, dava dor de cabeça, ela perdia a visão, tal. E aí ela quis ir no centro espírita. Eu indiquei. Normalmente eu não indico o que eu frequento para que não fique assim: ah, porque ele já sabe do problema, ele já sabe disso, tal, então vai acertar. Eu indiquei um grupo espírita que eu respeito muito, um médium que eu também respeito muito, que é muito criterioso, tal, e ela passou por ele, né? E aí foi interessante, porque, veja bem, os senhores, ela, com um pouco de receio, porque era uma pessoa desconhecida, embora fosse conhecido meu, foi fazer a consulta, o atendimento fraterno, dizer o problema. E aí, este amigo, que é médium, que faz o atendimento fraterno, chegou para ela e falou assim: você lembra de uma frase que, veja, ele estava vendo a moça pela primeira vez, uma frase que você usa de maneira leviana, com muita frequência, frente a qualquer contrariedade? Aí ela falou: não, eu não me lembro, eu não uso isso. Aí falou: pois é, estão me mostrando aqui que qualquer contrariedade que você tenha, você fala assim: ah, se eu pudesse, eu nunca mais vi a cara dessa pessoa. Ah, se eu pudesse, eu nunca mais via essa pessoa na minha frente. Ah, se eu pudesse, eu nunca mais via fulano. E era isso que estava acontecendo. Não é o fulano que vai sair da frente dela, ela que vai perder a visão, porque a sua rogativa é uma oração. E sempre vai existir alguém que ouve as nossas rogativas, sejam edificantes ou sejam, não é, desse tipo, dessa natureza. Então, meus irmãos, é interessantíssimo nós termos o conhecimento do que seja efetivamente a prece, para não sermos levianos e utilizarmos a prece de maneira indevida. Então, há um determinado livro, me fugiu agora o título, que o Espírito, se não me engano, Emmanuel, ele diz assim: a prece é a mais poderosa usina de energias capaz de alcançar as mais longas distâncias. Veja bem, a prece é isso.
E nós não entendemos que seja isso. Mas você estabelece uma jornada para a sua prece, dependendo da intenção, dependendo da vibração, dependendo do magnetismo que você imprima àquela sua rogativa. Então a prece, no dizer da doutrina espírita, é para o encarnado aquilo que o pensamento e a vontade é para os desencarnados. Ora, se a prece, é igual às mãos para o desencarnado, então nós levamos vantagem, porque além de ter o pensamento e a vontade, nós ainda temos as mãos. Então podemos estar em vantagem com os desencarnados. E se eles estão nos ensinando, se eles são capazes, nós também temos essa possibilidade. Jesus afirma isso. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. E aí ele estabelece um critério. Que critério é esse? Se quiserdes, ou seja, se você tiver um pensamento e uma vontade firme, se você quiser. Então nós começamos a entender que nós temos esses potenciais. E agora, usamos, utilizamos ou não utilizamos? O André Luiz, quando ele vai falar a respeito da prece, ele faz o seguinte comentário. Ele diz que existe 3 níveis de prece. A prece da horizontalidade, que é aquela prece que não eleva-se, porque ela é resultado das nossas coisas vãs do dia a dia. Eu queria tanto que o ônibus chegasse logo para não chegar atrasado. Aí você está atrasado e fala, eu queria tanto que o chefe não tivesse chegado para ver que eu estou atrasado. Isso é uma prece, é uma expressão do seu querer, se quiserdes, da sua vontade. Você está fazendo uma prece. Eu queria tanto que o chefe não me visse chegar atrasado. Aí você entra, ele não está, mas ele está atrás de você. Outra vez. Porque é assim, cada um tem as escolhas, tal, de acordo com a sua. Então, essa prece que o André Luiz fala, que é a prece horizontal, ela resulta, das nossas pequeninas necessidades do cotidiano e que nós não medimos as palavras. E aí ele vai falar da chamada prece oblíqua, que é a chamada prece aonde ela vai para a inferioridade, aonde ele diz, ela não é mais horizontal, mas ela vai atingir os porões, dos nossos desejos que às vezes não confessamos nem para nós mesmos. Como o caso dessa menina que eu contei. Se eu pudesse não via mais fulano, se eu pudesse fulano nunca mais eu via na minha frente, coisa do gênero. É aquele tipo de prece que você no fundo está desejando não ficar cego, mas que aquela pessoa suma da sua vida, para que ela desapareça. Então essa é a chamada prece oblíqua, aquela que você exterioriza dentro da sua rogativa um desejo, e normalmente um desejo que não é salutar, não é um desejo saudável. E aí ele fala da prece vertical. A prece vertical é esta que normalmente nós fazemos para auxiliar as criaturas, aquela que fazemos aqui nas casas espíritas, as vibrações, o pedido por alguém, por alguma pessoa, por um lar que está passando por uma provação muito grande, etc. e tal. Esta é a prece vertical. Como nós já estamos nos aproximando do carnaval, então eu quero citar um exemplo de prece vertical que está no livro, Nas Fronteiras da Loucura, do espírito Manuel Filomeno Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco. Ele, nesse livro, que
relata, por volta de 1984, 85, por aí, os preparativos que os espíritos nobres estão fazendo na época que antecede o carnaval na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a época de carnaval é uma época aonde há uma espécie de conluio muito grande entre os encarnados e os desencarnados, que se aproximam da gente, muitas vezes, para, por intermédio nosso, sentirem as mesmas sensações que tinham antes, quando estavam encarnados. É só você observar que tem um barulho qualquer no carnaval, tem lá os instrumentos, aí tem muita gente que já está assim, não é? Ouve, já fica na sintonia e já vai, de certa forma, marcando alguns passos. Por quê? Porque aquilo é atrativo. Então, Bezerra de Menezes, relata Manuel Filomeno de Miranda neste livro, ele está montando equipes em vários quarteirões por onde vai passar o desfile das escolas de samba na cidade do Rio de Janeiro. E aí Manuel Filomeno de Miranda descreve a cena mais ou menos assim: a chuva caía como bátegas generosas, não é? Limpando a atmosfera. Porque é outra coisa que às vezes nós não entendemos. A abençoada chuva, né, dispersando os miasmas que ficam naturalmente. Por quê? Porque a água é o melhor condutor de energia. Como está cheio de energias negativas, falando moralmente disso, é claro que vai chover, e chover bastante, para que esses miasmas sejam despertados. E Manuel Filomeno vai relatando. Então, eles montam vários postos em algumas esquinas. E, veja, os raios, os trovões, não é? Os raios riscavam o ar. E os trovões, de maneira ensurdecedora, confundiam-se com os instrumentos das escolas de samba. E aí Manuel Filomeno de Miranda diz assim: e as duas populações, a encarnada e a desencarnada, se locupletavam espontaneamente, ou seja, sintonizavam-se umas com as outras espontaneamente. Então as duas populações estavam ali entregues para a atividade que iria desenrolar-se. Nesse momento, Bezerra de Menezes recebe a visita de um espírito que é intitulado de coletor de preces. Ele chega para Bezerra de Menezes, que está comandando o atendimento espiritual, e diz assim: doutor Bezerra, eu captei uma prece direcionada ao Senhor, nominalmente. E aí Bezerra de Menezes diz assim: vamos seguir o fio do pensamento da prece que você captou para saber quem está orando. Ora, meus amigos, imaginemos a cena, né? Em pleno carnaval, no meio daquele barulho intenso, no meio daquilo tudo, os espíritos captaram uma prece, captaram uma oração. Vejam como é interessante sabermos disso, para entendermos a condição que possuímos, a fim de fazermos essa sintonia, essa ligação. E aí Bezerra, junto com o coletor de preces, vão seguir o fio do pensamento de quem está orando. Afastam-se do centro da cidade, dirigem-se a um bairro distante, e lá, naquele local, Manuel Filomeno de Miranda, descrevendo a cena, diz: os rádios estavam com as televisões em alto volume. Apesar da escuridão densa que envolvia o bairro, uma luz minguava
timidamente naquela localidade. Dirigimos-nos até aquela luz, porque é assim, para você espantar a escuridão, basta a chama de um pequeno fósforo, não é? Porque, na realidade, as trevas não têm existência própria. Ela não existe. É a falta de luz que faz com que exista treva. À medida em que você ilumina, não tem mais trevas. Então, aquela localidade estava iluminada. E aí eles percebem. É interessante a descrição, porque Manuel Filomeno de Miranda mostra, de acordo com a pessoa que está orando, que ela talvez nem fosse espírita, porque ele descreve assim: entramos naquele modesto lar, ajoelhada à cama, né, com o rosto entre as mãos, uma senhora suplicava de maneira fervorosa: Doutor Bezerra de Menezes, eu sou mãe e temo pela minha filha que foi assistir os folguedos do carnaval. O senhor foi pai, o senhor sabe o sentimento que me domina e o receio que eu tenho de que algo de ruim lhe suceda. Quero fazer aqui uma janela. De vez em quando, nós não entendemos que alguns adolescentes chegam para uma mãe que fala assim: ah, minha filha, não vá para tal lugar, eu não estou com uma boa intuição. E a filha disse: vira essa boca para lá, porque você, quando abre essa boca, é para... Ora, ela não tem ideia da intuição materna que está querendo lhe preservar de perigos. E fica falando esse tipo de coisa. Às vezes tem até a audácia de dizer: porque eu não pedi para nascer. Quando falam isso para mim, eu falo: não pediu. Orou, chorou, prometeu mundos e fundos que se pudesse nascer, faria isso, faria aquilo outro. Porque lá do outro lado, você não tem o macacão de carne para impedir as sensações. Então, Bezerra vai observar a mulher e que está pedindo para que a filha seja protegida. Imagine um coração de mãe pedindo para uma filha que foi para o carnaval, tá certo? E um espírito da hierarquia de Bezerra de Menezes atender a rogativa dessa mãe. É claro que eu não vou falar a história toda, porque vai muito tempo, mas vocês poderão depois adquirir o livro Nas Fronteiras da Loucura, porque nós precisamos nos preparar para esses momentos do carnaval, para entender que muitas vezes as ciladas estão armadas no nosso caminho, mesmo que não estejamos sintonizados com o mal. Mas o ambiente aonde você está circulando pode ser superior às suas próprias energias. E aí fica muito grave o problema. Então nós observamos nesse aspecto o quanto é importante a prece, a oração. Muitos de nós, às vezes, nós falamos assim: ah, mas quem sou eu para ter, não é, um pedido atendido? Quem sou eu para, não é? Eu não tenho nada, eu sou um pobre, um coitado, um pecador, um endividado. Porque muitas vezes nós nos subestimamos para dizer ou para justificar o fato de não termos fé, não termos confiança na prece, na oração. Agora observe um acontecimento entre Jesus e o centurião. O centurião estava vendo Jesus fazer aquelas curas todas. E chegou para Jesus e fala: mestre, eu tenho
um servo na minha residência que está enfermo, está cego. Eu gostaria que o Senhor o curasse. Aí veja, Jesus vai dizer: levai-me até a sua casa. O centurião responde: Senhor, eu não sou digno. Veja bem, é aquilo que a gente fala: é o meu karma, é o meu débito, é isso que eu mereço. Se eu merecesse mais, eu tinha outra coisa. Não, não entra no mérito aí. Todos nós merecemos. Todos nós fomos criados por Deus. Pode ser que no momento não tenhamos nenhuma ação no banco da providência divina, de modo que eu possa contar com aquele saldo. Mas às vezes o banco da providência divina nos empresta algumas facilidades para que nós sejamos capazes de entender aquele empréstimo e passarmos a agir de acordo com isso. Então o centurião vai falar que não é digno, mas como ele é senhor de autoridade, ou seja, tem conhecimento do que seja autoridade, da mesma maneira que nós temos conhecimento como os espíritos procedem. Nós temos a doutrina que nos ensina isto. Nós temos o conhecimento espírita, e o conhecimento, ele é esclarecedor, por isso que ele nos consola, por isso que nós estamos aqui. E o centurião vai então dizer: eu não sou digno, mas eu conheço, eu sou homem de autoridade. Quando eu falo para um dos meus soldados, faça isso, ele faz, vai para colar, ele vai. Não precisa que o senhor vá até a minha casa, mas ordena aos teus espíritos que vão até lá curar o meu servo. Veja, Jesus diz assim: olha, nunca vi tamanha fé. Vejam que o centurião está fazendo um pedido diretamente a Jesus por alguém que está distante, não sabemos quanto, por alguém que nem sabe que nós estamos pedindo. Então é a chamada prece intercessória, essa prece que nós fazemos pedindo para alguma pessoa, da mesma maneira como a gente vem aqui no Centro Espírita e tem um caderninho de preces, preces para desencarnados, preces para encarnados. Como é que nós fazemos isso? A gente vem e traz o nome. Depende da maneira como você traz esse nome para cá. Se você traz o nome para cá, falando assim: ah, meu Deus do céu, eu preciso tanto ajudar essa pessoa está passando tanto problema, mas ela sofre tanto, eu não sei como fazer, meu Pai, eu vou deixar o nome dela aqui, meu Deus, e se os espíritos, bons espíritos puderem auxiliar, vão até esta casa, vão até esta pessoa ajudá-la. Você está imantando isso com todo o desejo positivo, nobre, edificante, que lhe move a ação. Agora, se você vem para cá e você traz o nome de alguém, aí você fala assim: ah, meu sobrinho, meu Deus do céu, é um horror, deixa eu pôr o nome dele aqui. Ah, mas eu vou também pôr da mulher dele, a mulher dele também com aquela mulher, só pode ser desse jeito, deixa eu pôr o nome aqui. E aí você traz uma lista de telefone ou um time de futebol e bota aqui o nome por desencargo de consciência. Vai surtir efeito? Não. Os espíritos, você leiam o livro Na Seara do Bem, do Antônio Carlos Tonini, ele fala como é que os espíritos colhem as nossas preces na hora das palestras, na hora em que está acontecendo aqui a reunião. Ele diz que os espíritos visitam os papeizinhos, que aqueles papéis que vieram, envolvidos nessa vibração, ah, eu preciso tanto ajudar essa pessoa, meu Deus do céu, o que eu posso? Esse fica imantado com uma energia brilhante, que fica saltada aos olhos dos espíritos. Os espíritos vão primeiro lá, naquele que é assim: ah, mas também com aquela mulher, tinha que ser desse jeito. Esse não tem colorido,
não tem vibração, não tem imantação energética nenhuma. Esse parece que nem existe o nome ali. Eles dão muitas vezes o suficiente só para a pessoa voltar na semana seguinte e dizer: ai, parece que funcionou, não sei, acho que melhorou, vou pôr outra vez por via das dúvidas. E aí você vai mudando o enfoque, e aí você vai mudando a postura e, claro, vai mudar o atendimento. Será que nós tínhamos esse conhecimento de tanto que os Espíritos nos ensinam, de tanto que os Espíritos podem nos ajudar através exatamente da questão da oração? Porque, veja, meus amigos, meus irmãos, o nome oração já está nos falando. É hora da ação. Só que existe uma diferença entre a oração do ocidental e a oração do oriental. Jesus, veja, nem era ocidental, nem era oriental. Ele nasceu no Oriente Médio, não é isso? Então ele está ligando a racionalidade ocidental com a transcendentalidade oriental. Ele está tentando fazer com que os nossos dois cérebros, o cérebro racional e o cérebro transcendental, tenham um ponto de ligação. Quando ele diz, né, tudo que eu faço, vós também podeis fazer, ele está exatamente estabelecendo que há uma força edificante naquilo que é o nosso desejo transcendental. Por quê? Porque nem sempre o nosso desejo racional funciona. Às vezes o desejo transcendental tem uma capacidade criativa, não é, construtiva muito maior. Se nós pegarmos o oriental, quando ele vai orar, ele não faz oração, ele faz meditação. É isso que o oriental faz. Ele recolhe-se para meditar. Vamos pegar a palavra meditação. Então ele vai para pensar a ação. Ele pega a palavra meditação para transformar isso em prática, ele secciona e ele coloca assim: medite a ação. É a meditação. Ele vai meditar acerca daquilo que ele potencialmente pode fazer para poder alterar as circunstâncias adversas da sua vida. Ele vai meditar a ação. Medite a ação. Quando ele não consegue, pelos seus próprios recursos, aí ele vai seccionar mais uma vez a palavra, e em vez de colocar medite, ele vai dizer assim: medite a ação que eu devo fazer. Ou seja, ele vai recorrer à espiritualidade. Me diga o que é que eu consigo, o que é que eu posso fazer para alterar isso. Então é um processo. Meditação é um processo. Medite a ação ou benfeitores. Até aqui eu consegui. A partir daqui, me diga o que eu devo fazer. Normalmente, o ocidental, ele já quer direto que os espíritos digam o que ele deve fazer. Por quê? Porque ele é esperto, né? Ele quer que o espírito diga, porque se der errado ele fala: foi o espírito que mandou. Ele que mandou fazer isso. Os espíritos nunca dizem assim, claramente. Ele vai estabelecer. Faça uma ligação com o alto. Confie em Jesus, ou seja, ore a Jesus. Peça a Deus. E aí tem a doutrina e a referência
do Evangelho de Jesus, dizendo: tudo o que pedires, né, pode ter a certeza que o Pai vai atender. É aquele tal negócio: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Só que o pedido tem que estar acompanhado de alguma ação. Buscar, bater, procurar. Então, não é só isso. O Evangelho mostra com muita clareza: Deus ajuda não aquele que apenas ora, mas aquele que também age. Quem tiver oportunidade de ler o livro da psicografia do Chico, Espíritos Diversos, chamado Vozes do Grande Além. É um livro bem antigo. Naquele livro tem mensagens de vários espíritos conhecidos nossos. Inclusive tem um datado da época porque o livro é da década de 50, se não me engano, 1952, 53. Tem uma mensagem de Sor Joana Angélica, a conhecida Joana de Ângeles, desta data, 1952, pelas mãos de Chico Xavier. Na época, Joana de Ângeles está falando a diferença entre oração contemplativa e ação. A oração contemplativa é ela fazendo uma espécie de meia-culpa, né? Ela diz o seguinte: quando ela era religiosa, ela fazia a oração contemplativa. A contemplativa é aquela oração que você faz no interior dos conventos e ora por orar. Ora Jesus, ora Deus, ora isso. Depois que ela deixou o convento, é que ela percebeu o quanto ela pode. E a partir disso, ela começou a ser a Joana de Ângeles que nós conhecemos. É a mesma história da saga de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa era uma religiosa que dava aula na Índia, mais precisamente em Bombay, não em Calcutá, para os filhos de ingleses, que ela era chamada a dar. Ela saía da clausura, tomava o trem, tomava a condução e ia para fora do convento lecionar. Já fazia aquele percurso há longos anos, até que um dia ela tem uma espécie de insight, tem um impacto, quando ela chega diante da porta do convento e ela vê o crucifixo, Jesus ali crucificado, e embaixo escrito: tenho sede. E aí ela diz o seguinte: meu Deus, o que eu tenho feito para aplacar a sede desse Cristo, desse Jesus a quem eu me devoto? A partir dali, ela saiu do convento, pediu licença para ir trabalhar com os rancenianos, os leprosos das grandes cidades. O Papa, à época, disse: você pode ir, mas você não terá um centavo da nossa organização religiosa. Falou: não tem importância. Ela foi para Calcutá, e a partir disso tornou-se a mais extraordinária dama da caridade do século passado. É interessante perceber que a sua oração era contemplativa e passou a ser uma oração ação, hora da ação. É esse instante. Por isso que é necessário nós podermos sair da oração contemplativa, da rogativa, do pedido, pura e simplesmente, para irmos ao encontro de uma oração que seja construtiva, que seja edificante. É desse modo que nós estamos entendendo o que é a prece e que está ao nosso alcance. Não é necessário a presença de nenhum intermediário,
não tem necessidade do pastor, do bispo de Macedo, não tem necessidade do padre Fábio Melo, nem do padre Marcelo, erguer as mãos para o céu, não tem necessidade de nenhuma entidade aí que diga que a gente precisa oferecer comida para o santo na cachoeira, porque a gente nem sabia que o santo ainda continuava comendo, mas as pessoas dizem, você precisa ir para lá. Não tem necessidade daquela que está lá jogando búzios, que sabe tudo do seu passado, do meu eu também sei, entendeu? Então não há necessidade dessas coisas, é você, por mais que alguns médiuns achem que ele, não, é Jesus que é o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então não temos necessidade do intermediário, precisamos, isto sim, dos esclarecimentos da doutrina espírita para nos ensinar o caminho, nos ensinar como fazer, isto sim, e é por isso que eu trouxe esse tema, a prece segundo os espíritos, porque é a prece não segundo os espíritas, porque está lá no Evangelho de Jesus, não fazeis como, os fariseus nas esquinas de sinagogas, que pelo seu muito falar, acham que serão ouvidos, que serão atendidos. Não adianta fazer prece decorada, é a expressão daquilo que vai na sua alma. Meu Deus, eu não sei o que fazer. É a expressão das suas dúvidas. E aguarde que certamente você será escutado, você será atendido. Nem sempre da maneira que você aspira, mas da maneira como no momento é melhor para você. Eu tenho uma experiência interessante para contar para os nossos amigos, irmãos aqui. Eu já contei isso aqui, mas um dia à noite em que eu estive aqui. Eu lembro que quando nós estávamos iniciando a construção da nossa instituição, nós estávamos naquele período para inaugurar, quando estava racionando a energia aqui. Vocês lembram, por volta de 1999, 2000, por aí. Era mais ou menos nessa época. E na nossa conta de luz vinha, o tanto que a gente tinha direito de consumir. Se você pagasse a mais, passasse daquela quantidade, você pagava uma espécie de multa, de sobretaxa, alguma coisa assim. Na nossa instituição, lá em Suzano, a concessionária da energia é a Bandeirantes, não é a Eletropaulo. Então, é a Bandeirantes. E a Bandeirantes estava, e eu falei assim, meu Deus do céu, é final de ano, nós vamos inaugurar agora, temos que receber as pessoas em dezembro, por quê? Porque já estavam, todos catalogados, selecionados, já tinham feito todas as fichas, estava aguardando, alguns em hospitais, outros em outros asilos, coisas assim, aguardando a inauguração da nossa casa. E aí, nós estávamos gastando muito dinheiro, porque estávamos soldando vitrôs, portas, aquela coisa toda, gastando muito consumo. Eu tinha reservado, a nossa conta de luz era mais ou menos na faixa de 400 e uns quebradinhos, E eu tinha reservado um pouco a mais, porque eu falei, irmão, vai dar algum dinheiro a mais aí, porque eu estou gastando muita energia. Tudo bem. Quando a conta chegou, a conta nossa vencia dia 6 de cada mês. Quando a conta chegou dia 6 de dezembro, veio com R$976. Eu tinha a conta normal e tinha uma multa em cima disso, além da cota que eu tinha ultrapassado, porque eu consumira mais do que o que me era permitido. E eu falei, nossa, eu não tenho esse dinheiro. À época, eu estava com R$500 no banco, que eu achava que era o tanto que ia pagar. Aí eu peguei para o meu funcionário e falei, vai até
a Bandeirantes e pede para eles um prazo. Diz que eu não posso, então pede para ele parcelar. Isso algumas vezes. Ele foi, chegou de volta dizendo, não, a Bandeirantes não faz isso. A Bandeirantes diz que você tem que pagar tudo de uma vez e ela parcela depois nas outras contas em até 6, 8, 10 pagamentos, se você quiser. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar, como é que eu faço? Ela parcelaria diminuindo um tanto todo mês para que eu pudesse pagar. Falei, não tem jeito. Eu lembro que eu tinha uma palestra para fazer num grupo espírita, porque dezembro é mês que você quase não faz palestra em grupo espírita. Muitas vezes as atividades são voltadas para os trabalhos da casa. E aí, eu tinha uma palestra em São Caetano, e eu fui fazer a palestra lá e falei, meu Deus do céu, fiz oração, né? Estava lançando o livro Recado aos Médiuns. Pela data do livro, era mais ou menos essa época. Aí eu fiz uma prece, falei, meu Jesus, me ajuda. Eu não tenho esse dinheiro. A única possibilidade que eu tenho é nesse grupo espírita aí. Eu vender os livros em quantidade suficiente para cobrir isso daí, porque eu não tenho como pagar. Tudo bem, fui fazer a palestra. Um auditório de mais ou menos umas 250 pessoas por aí. Fiz a palestra, claro que eu me esmerei, eu dobrei-me, eu tentei ser simpático, eu tentei fazer uma palestra assim vibrante, eu tentei criar uma empatia com o público. Meu Deus do céu, eu estou com muita satisfação de ter vocês aqui e tal, aquela coisa toda. E terminou a palestra, e aí eu falei dos livros que eu estava lá tal, e fiquei lá esperando. Aí o pessoal ia saindo. Ô Zé Maria, que palestra ótima, muito obrigado. Passava. Ô Zé Maria, hoje você se superou, muito obrigado. E por aí foi, e saiu um livro aqui, saiu um livro ali, outro acolá, e foi diminuindo o volume de pessoas, diminuindo. Eu falei assim, ai meu Jesus, desse mato não sai coelho. Eu não tenho o que fazer. Olha, Senhor, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu me esforcei, dei o máximo, tal. Eu sei que tinha saído por volta de uns 8, 9 livros. Não dava nem R$130, porque o livro custava R$13 à época. Aí estava com pouca gente, assim, conversando com o dirigente, o presidente do centro, e eu comecei a guardar os livros, né, na sacola. Aí o meu benfeitor apareceu e falou assim, não seja mal educado, você não avisou que os livros estavam lá à disposição, ainda tem algumas pessoas lá, e você vai fechar, e não vai dar oportunidade aos outros, você tem que aguardar o último sair. Pego os livros, boto na mesa outra vez. Não. Aí estou. Quando passou o último, né, que vinha com o casal, né, ele vestido de branco, com o estetoscópio caindo aqui pelo bolso lateral, uma pastinha, chegou para mim e falou assim, ô Zé Maria, excelente, adorei sua palestra. Quanto é o livro? Eu falei, R$13. Ele falou, eu quero 2. Eu quero um para mim, um para um amigo meu, o Dr. Roberto e tal. E aí eu fiz o autógrafo, a dedicatória, entreguei. E aí ele pegou a pastinha dele de médico, tirou um talão do bolso, preencheu. Na hora que ele foi me entregar o cheque, ele dobrou o cheque a primeira vez, depois dobrou mais uma vez. Deu aquele canudinho assim. Eu fiquei com vergonha de abrir o cheque, porque eu já tinha levado uma bronca, não é? Ali, por tirar os livros. Aí eu falei, não vou abrir agora não. Botei o cheque e fui para casa pensando, ô meu pai, eu fiz tudo. Aí eu peguei o dinheiro, comecei a contar o dinheiro dos livros. Na hora que eu fui abrir o cheque,
O cheque estava escrito R$ 500. Veja, 13 com mais 13, 26, tá certo? 2 livros e mais R$ 474 da multa que eu tinha levado pelos espíritos. E aí o meu benfeitor apareceu e falou: meu filho, faça a sua parte, ore, porque os espíritos sempre fazem a dele. Aprenda. É isso que eu estou tentando passar para todo mundo, que é fazer a nossa parte. Façamos a oração, façamos a sintonia, façamos a ligação, façamos a rogativa e deixemos que os espíritos sempre vão fazer a parte deles. Tá certo? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e muita paz. Muito obrigado. Eu gostaria de falar aqui dos nossos livros. Antes, eu quero dizer que não estou devendo nenhuma conta de luz. Não precisa me dar cheque de R$ 500, não. Tá certo? Mas aqui, especificamente, eu queria falar dessas 3 coisas. Primeiro, o CD. Perda de entes queridos. Porque é um CD que eu fiz junto com a nossa irmã Sueli, para aquelas pessoas que não entendem ainda a questão da perda, não é? Pela desencarnação de um familiar, de um parente, de um amigo. Então aqui, doutrinariamente, tem muitos esclarecimentos para consolar as pessoas, né? Nós temos essa fita aqui, o DVD, falando do casamento. É interessante porque nós precisamos também ter uma ideia a respeito do casamento. Porque o brasileiro tem uma ideia muito pejorativa do casamento. E a ideia dele é assim, não é? Se casamento fosse bom, não precisava de tanta testemunha, né? Porque a ideia do brasileiro é pejorativa. O chinês não, o chinês ele tem uma ideia de curiosidade. Ele diz assim: casamento é igual a muralha da China. Quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair, tá certo? Então, é a ideia da experiência, da curiosidade. Mas alguns amigos, né, que falam a respeito do casamento, também têm uma ideia muito negativa. Eles falam assim, tem um amigo que é católico, ele diz assim: casamento é igual aquela oração, a Salve Rainha, começa com Salve Rainha e termina gemendo e chorando neste vale de lágrimas, né? Porque ele é católico, ele acredita assim. Eu tenho um outro que ele fala assim, esse tira o sarro: casamento é igual à Avenida Paulista, começa no Paraíso e acaba na Consolação. Porque, para mostrar. Mas na realidade, nós estamos aqui apresentando, de acordo com a literatura espírita, várias formas de casamento. O casamento, não é, das afinidades, o casamento dos comprometimentos, das expiações, tal. Porque de um modo geral, a gente acha que, a maioria das pessoas acha que a gente veio à Terra para conhecer, para achar a metade da laranja. Deus não faz ninguém pela metade, para precisar de outra metade, para formar um só. Não existe isso, isso é coisa da nossa cabeça. São segundo as nossas disposições. Hoje, o pessoal faz assim, ou há algum tempo atrás, o rapaz olhava para a moça, media da cabeça aos pés, para não falar outra coisa, né? E ele falava: meu, que avião, hein? E aquilo era um elogio. Ela não era uma mulher, ela era um objeto de desejo, uma máquina, né? Então, e ela entendia como elogio e falava: ai, amiga, você viu? Ele é tudo de bom, ele é um gato. E aí também ela não vê ele como homem, vê como animal, é um gato, né? E aí vão tentar viver no mesmo teto, o gato e o avião. E o gato não sabe mexer nos botões para o avião decolar, não sabe fazer as coisas. Então é uma dificuldade. Então estou falando aqui das várias maneiras do casamento. E este livro, Respostas ao Coração, é aquele livro
que o benfeitor escreveu uma mensagem para cada dia do ano. Quando você tiver uma dificuldade, um problema, alguma coisa assim, você faça a sua ligação com o alto e peça ao seu benfeitor que te dê uma resposta para aquilo que é a sua dificuldade. Quando eu lancei o livro lá em São Paulo, uma moça, antes de eu lançar o livro, ela chegou para mim e foi contar a dificuldade dela. Tinha encontrado uma pessoa com quem ela estava se relacionando, mas ela descobriu depois de algum tempo que a pessoa era casada. E aí ela ficou extremamente decepcionada. E ela falou assim para mim: e aí, o que eu faço? Como eu ia fazer a palestra, falei: ai meu Deus, o que eu digo para essa moça? Aí o meu benfeitor falou, disse assim: mande ela ler o número 207. Aí eu peguei o número 207 desse livro aqui, porque são 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Aí eu fui ler o 207, eu falei: olha, veja bem, embora a dor teime se fixar no peito após a deserção do afeto, procure conviver com o fato e prossiga cumprindo com as suas responsabilidades. Respeita nele o sagrado direito de ir e vir, como gostaria que respeitassem o teu, caso fosse você o desertor. Na atual fase evolutiva do planeta, existe mais desencontros que encontros. Ora e segue adiante, pois você desconhece se Deus não vai te reservar um feliz reencontro. Então eu entreguei isso para ela, ela leu tudo e foi muito bem. Só que não é para eu fazer, isso é para vocês fazerem através da sintonia e da oração. Da mesma maneira, um rapaz numa outra casa, ele falou: eu ouvi o que você falou, Zé. Eu quero o número 317. Eu falei: mas qual é o seu problema? Ele falou assim: não, é porque eu tenho muita coisa na cabeça, muita ideia, e às vezes eu acho que vai dar certo, e as pessoas sempre querem que eu desista, nunca querem que eu leve adiante. E aí eu fui ver o 317, que era o número que ele queria. Quando ele pegou o livro para ler, ele abriu e fez assim: uhul! Falei: nossa senhora, o que é? Quando eu fui, a primeira frase era assim: não desistas. E aí disse: se em algum momento de tua estrada, as ideias que implementastes mostraram-se impraticáveis, não desista dos teus sonhos em razão de uma ou mais de uma experiência mal sucedida. E aí vai falando para sempre tentar de novo, etc. Tal. Então esse livro é para nos ensinar a orar também, a fazer a nossa sintonia com o nosso benfeitor e buscar isso. Muita paz.